própria Fiocruz. Desculpa, mestre, vai começar, pode falar. Apareceu alguma coisa aqui, tudo. É da gravação que o senhor tinha permitido. Deixa eu buscar alguns livros que estão aqui ao lado para te mostrar. Certo. Muito bem, Glaucia. Eu li alguns textos seus, viu, Brandão? Mas nada de texto agora, você vai ficar surpreendido. Eu estou com 3 dicionários aqui. Vamos começar com dicionários. Veja você. Nunca imagine que um antropólogo vai seguir respostas em linha reta como um pedagogo. Ele sempre vem por uma linha transversa. Certo. Esse dicionário aqui é o dicionário Paulo Freire. Inclusive, eu tenho 3 verbetes nele. Ele foi publicado por uma editora comercial de Belo Horizonte, editora autêntica. Muito bem. Curiosamente, eu tenho aqui comigo o Dicionário da Educação do Campo, que você deve ter. Se não tiver, tem que comprar. Tá. Ele foi editado pela Expressão Popular, que é uma editora que, inclusive, tem livro meu, marxista. Certo. Pela Escola Politécnica de Saúde, Joaquim Venâncio. É essa que eu fiz disciplina agora, professor. E pela Fiocruz. A diferença é que aqui só se fala em Paulo Freire. E aqui quase não se fala em Paulo Freire, inclusive Gaudêncio Frigoto. É mesmo? A educação freiriana vai aparecer em todo esse livro em um verbete da Conceição Paludo, sobre educação popular. E, no mais, um dos grandes ausentes, ele vai aparecer, volta e meia, algum verbete, Miguel Arroio, por exemplo, mas Paulo Freire está muito silenciado. E acabou de sair, agora você gostaria de ter também o Dicionário de Agroecologia e Educação. Esse eu ouvi já. Eu acabei de ganhar, e a mesma coisa. Ele é publicado pela Expressão Popular e pela Fiocruz e pelo... Eu não estou conseguindo ler bem, alguma coisa lá, SUS. Estão aqui os patrocinadores. Certo. Perfeito. Estou vendo, perfeito. Pouquíssimo se fala em Paulo Freire. Quase que se fala menos do que o Ministério da Educação. Mas que coisa, professor, eu estou surpresa com isso, vindo da Fiocruz, porque é lá dentro mesmo... Você vai começar digerindo esse dilema. Eu acho que a melhor maneira de a gente encontrar respostas às nossas perguntas não é procurar no que é evidente, é procurar no que é espantoso. Por que o dicionário de educação do campo, considerando que grande parte da prática do Paulo Freire foi ligada a movimentos camponeses, toda a educação popular é oriunda muito mais do campo do que da cidade, por que no dicionário de educação do campo praticamente nenhum educador popular de linha freiriana é convidado? E curiosamente, né, mesmo entre educadores de linha marxista, como o próprio Gaudêncio, por exemplo, Demerval Saviano não é convidado, nem nesse e nem nesse. Nossa, então, estou com um sentimento de estranheza tão grande, professor. Mas é isso que eu quero mesmo, que você fique espantada. Então, 3 dicionários saídos todos recentemente, de 2008. Eu acho que o mais antigo é esse aqui, Paulo Freire, que, aliás, está traduzido, já tem em espanhol.
mas todos de 2008 para agora. Tudo é Paulo Freire, até um exagero. Certo. Exagero. E os outros dois, inclusive esse, Dicionário da Educação do Campo, Paulo Freire é silenciado. Como eu te disse, ele vai aparecer com algum destaque, mesmo assim breve, no verbete da Conceição Paludo sobre educação popular. Educação popular. E educadores freirianos, como, por exemplo, o Gadotti e outros mais, não são chamados a contribuir. Nem eu fui, nem nenhuma das pessoas próximas. Isso foi capitaneado pela Fiocruz, Brandão? Isso foi capitaneado pelo MST, na verdade. Quer dizer, nossa, eu estou mais surpresa ainda. Quem coordena, porque a educação do campo é uma proposta do MST. E aí já começa uma questão que tem a ver com as tuas perguntas. O MST, como um movimento popular rural, cria uma ideia de educação do campo, que é alguma coisa de 2000, 2002, inclusive um grande encontro em Lusiânia, tempos do governo Lula ainda, que inclusive batizou e oficializou. E essa educação do campo, você veria isso aqui nos verbetes, inclusive eu uso muito esse dicionário, ela aparece para se contrapor à educação rural, ou seja, a educação do governo, a educação pública estendida ao campo. A grande criticada é a educação rural governamental. Isso ainda em tempos de Lula, hein? Está muito antes do Bolsonaro. E a ideia é propor uma educação do campo, isso não vai ser dito explicitamente, mas está em todas as entrelinhas, que supere a educação popular freiriana, que seja, digamos, a educação do século XXI, porque muito da crítica que fazem, às vezes, a Paulo Freire é que ele foi um pensador do século XX. A pedagogia do oprimido tem quase 60 anos. Eu me lembro do próprio Boaventura de Souza Santos, na Colômbia, fazendo essa crítica. E eu estou te colocando isso para você ver como é que esse universo onde você vai trabalhar é muito mais complexo do que você imagina. Certo. Você não tem uma educação popular de raiz freiriana. Não é? Você tem todo um conjunto, todo um entrelaçamento, às vezes todo um jogo de opostos entre educação rural governamental e educação do campo, de linha marxista e patrocinada por Roseli Caldatti, o MST, inclusive agora entrando nessa área de agroecologia. Aliás, esse dicionário aqui está excelente. Eu acabei de ganhar, já andei dando uma olhada nele. E você tem ainda, no cenário latino-americano, mais até do que no Brasil, algo que vem da Europa, especificamente da Espanha, e que é chamado pedagogia social. Se você não conhece, entre nesses internets da vida, nesses YouTube, pedagogia social. Inclusive, muitos encontros, eu tive uma vez no Rio Grande do Sul, com mais de 2.000 pessoas. Então, veja você, se quiser, você pode entrar na sua tese fazendo vista grossa. Eu vou fingir que outras pedagogias não estão por aí. Mas, se você quiser realmente problematizar mais a fundo o seu trabalho, você vai ter que se perguntar o seguinte, e a primeira pergunta: que pedagogias, que propostas de educação que tem como seu protagonista o homem do povo, a mulher do povo, as classes populares, estão rolando por aí? Qual é o cenário em que eu estou trabalhando? Isso é bem o olhar do antropólogo. Em vez de você caracterizar uma e dizer em que essa educação poderia ser também uma educação ativada através de gestores públicos em escolas de administração, a sua pergunta é: o que está rolando, não é? nesse tabuleiro de xadrez, não é? Em que a gente pensa que tem só de um lado Bolsonaro e do outro lado Paulo Freire, e não tem. Eu ia... Só para dialogar, mestre, eu ia trazer, eu estou trazendo, porque eu estou lendo, a
para dialogar, né? A pedagogia da hegemonia da Lúcia Neves, que é uma crítica a essa pedagogia, né, absolutamente dirigida para o mercado, e a pedagogia a crítica à pedagogia das competências, que a Marilena Chauí fala, a Marise... Tem Marilena Chauí, se você quiser também, você tem Demerval Saviani, com toda a crítica que ele também vai fazer, o próprio Galdês Figoto. Pois é, o Galdês faz com Capital Humano, exatamente. Eles estão previstos no meu referencial teórico. Pois é, agora, para você não ficar apenas no nível das ideias teóricas, quais são as matrizes filosóficas e ideológicas, a pergunta de um antropólogo seria o seguinte: o antropólogo sempre pensa assim, mais o humanamente vivenciado do que o teoricamente pensado. Então, como eu te digo, nos cenários que me importam, inclusive ligado a políticas públicas, a formação de professores, o que está rolando? Certo. Sempre que eu entro numa live e me perguntam como é que você caracterizaria o mundo da educação hoje no Brasil, na América Latina, eu digo, agora, em vez de ver pelo olhar do filósofo quais são as teorias, quais são as grandes propostas teóricas, eu posso chegar lá também. Eu procuro ver o seguinte: o que as pessoas que eu conheço, com quem eu me encontro, nos encontros, nos congressos, né, estão fazendo? Como é que elas chamam a educação que elas praticam? Não é? E quais são os fundamentos da experiência concreta dessas pessoas? Se eu vou conversar com a Roseli Caldatti, ela não vai falar em Paulo Freire, no MST. Não é? Ele está, digamos assim, guardado para o século XX. Faz mais parte da história da educação. Se você chegar mais à direita, nessas linhas de pedagogia social, não são tão visíveis no Brasil, mas estão por aí, não é? Inclusive, elas compõem muito com certos governos mais liberais, não é? Paulo Freire também vai ser citado, digamos assim, nas entrelinhas, ou nem citado. Então, a pergunta é: onde é que estão as pedagogias freirianas? Eu acabei de receber um livro, aliás, resultante de um curso que eu dei pelo Instituto Paulo Freire, com mais de 50 artigos, ele vai ser publicado em e-book, ligados a experiências de educação nos mais diferentes contextos, inclusive na área da saúde. Perfeito. Com linha freiriana. Mas acontece que, como eu te disse, esse aqui é um leque, né, freiriano, mas o campo em que você está trabalhando é muito mais amplo. Então, eu já começaria respondendo a sua pergunta por essa abertura de horizontes. Certo. Para você, inclusive, não cair no engodo em que eu vejo muitas pessoas caindo, que é o seguinte: tirando fora a educação defendida pelo MEC, a educação que sobra é do Paulo Freire. Não é. Não é. O mundo, o que a gente poderia chamar o campo pedagógico, para usar uma expressão mais do Bourdieu, é bastante mais complexo. Bastante mais complexo. Eu, às vezes, até digo nas entrelinhas. Às vezes, eu penso que o MST está boicotando Paulo Freire mais do que o Ministério da Educação, por essa linha de silenciar, de fazer uma outra proposta. Inclusive, em alguma medida, eu dou até razão. Quer dizer, eles estão, a partir da prática deles, não é, tentando criar uma pedagogia mais ligada à questão do campo, à atualidade de hoje, não é, de agora e assim por diante. Então, estamos aí. Eu não sei se eu estou respondendo a primeira, segunda, terceira ou as três perguntas. Deixa eu ver aqui, que eu também estou assim, embevecida, e não estou nem me preocupando com o roteiro. Aqui. A primeira pergunta não seria: posso fazer, querido? Pode fazer. Tá. Quais conceitos ou categorias teóricas em Paulo Freire poderiam ser ensaiadas no ambiente da gestão pública em suas políticas de formação de gestores? Mais uma vez, eu não vou te responder pedagogicamente. Aliás, não vou responder nunca pedagogicamente. O que move o mundo são as perguntas, né? Observe a própria experiência do Paulo Freire. O Paulo Freire, ele sempre viveu pendulagens na vida dele, e pode ser até que no momento da sua tese você vá trabalhar com um pouco dessa biografia, muito curioso.
por exemplo, ele nunca se proclamou nem marxista nem cristão. Até pelo contrário, numa famosa entrevista que saiu publicada numa revista da USP, ele vai dizer que gostaria de ser uma coisa e a outra, mas não consegue ser nenhuma nem a outra. No entretanto, desde o começo, a vida de Paulo está associada a grupos cristãos, instituições cristãs. Inclusive, durante todo o exílio, ele era o coordenador do setor de educação do Conselho Mundial de Igrejas, que é uma espécie de Vaticano protestante. No Chile, foram agremiações cristãs, Pedagogia do Oprimido foi publicado por uma revista de um movimento chamado Igreja e Sociedade na América Latina. Depois, a própria edição saiu por uma editora ecumênica, e também aqui no Brasil, Paz e Terra, e assim por diante. E depois, a grande universidade da vida dele não foi a Unicamp, onde eu trabalhei com ele, foi a PUC de São Paulo. Ele se devotou muito mais à PUC de São Paulo. Então, começa por uma curiosa contradição. Segundo, Paulo Freire, que nunca foi muito entusiasta de uma associação dos projetos dele com políticas governamentais, em vários momentos esteve atrelado, não é, a políticas pedagógicas governamentais. O método Paulo Freire, que foi patrocinado pela Aliança para o Progresso, foi realizado através do governo do Rio Grande do Norte. Depois, pouco antes do golpe, Paulo estava se preparando para uma grande cruzada nacional de alfabetização que seria deflagrada no Ministério da Educação. Ele estava, inclusive, preparando isso. E quando ele trabalhou na África, que, aliás, foi o melhor do que ele viveu quando estava na Europa, ele esteve diretamente ligado a programas governamentais, inclusive de países recém-libertados do colonialismo português, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Moçambique, Angola, né? Inclusive, com muita tristeza, ele viu depois esses países mergulhados em guerras civis. Então, o próprio Paulo, ele pendulou a vida inteira entre instituições da sociedade civil e instituições governamentais. Né? E nunca foi o lugar onde ele se sentiu mais à vontade. Não esqueça que quando ele foi chamado pela Luísa Erundina e assumiu a Secretaria de Educação, ele aguentou 6 meses. Não foram 2 anos, não, Brandão? Não, foram, na prática mesmo, foram 6 meses. Caramba! Depois ele quase que deixou, não é? São as histórias que eu vou contar, na mão do Gadotti. O Gadotti foi o grande realizador. O Gadotti, o Cortella, todo esse pessoal também muito próximo a ele. E, de repente, ele pediu demissão, né? A Luísa Erundina, que continua amiga dele, se aposentou da Unicamp. Certo. Ele tinha uma aposentadoria melhor pela Federal de Pernambuco e continuou na PUC. Né? Na PUC. Certo. E aí, embora ele fosse continuamente chamado para reuniões com instituições governamentais, sobretudo no Rio Grande do Sul, porque o grande cenário onde o poder público vai fazer trabalho com a educação popular é o Rio Grande do Sul, onde, através do Olívio Dutra, das várias prefeituras, eu vivia no Rio Grande do Sul, mais do que aqui em casa, né? Foram 16 anos de governos petistas no Rio Grande do Sul, e aí claramente se definia como freiriana política governamental, no Estado, em Caxias do Sul, em Porto Alegre. Eu mesmo participei muito disso. E eu me lembro, inclusive, se você for ler artigos do próprio Paulo, da Beatriz Bebiano Costa, meus, do Celso Básico, que desde o começo nós vivíamos, não é? Uma espécie de estrada de mão dupla, não é? Ou então caminhar por cima do muro, discutindo se a educação popular poderia ser uma educação governamental, por exemplo, uma política pública, ou se não. Eu mesmo, em vários escritos meus, depois com relação ao Rio Grande do Sul, eu mudei um pouco, mas eu defendia o lado mais radical, aliás, mais associado à educação do campo hoje, ou seja, a ideia de que a educação freiriana é a educação dos movimentos populares, do sindicato, da CUT,
do MST, mas não pode ser da Unicamp, não pode ser da Fiocruz, não pode ser de uma secretaria de educação. Essa polêmica é irresolvível. O próprio Paulo Freire, a meu ver, nunca disse uma palavra final sobre isso. Palavra final. E aí você tem, bem ligado ao seu trabalho, dois ingredientes. Um é a questão de o que é o público. Uhum. Ainda agora eu estava lendo um trabalho de uma socióloga, minha companheira de universidade, Maria Vitória Benevides. Já ouvi, já. E acabou de sair um artigo dela na revista da FAPESP, nesse último número, eu acabei de receber, chegou aí pelo correio. Ainda nem li. E ela, já de cabelo branquinho, ela é muito lúcida, ela acabou na faculdade de educação, como socióloga da USP. Ela vai trabalhar com essa ideia da relação entre público, entre o que ela vai chamar uma democracia ativa. Então, um dos problemas que a gente tem na tua atualidade, agora não pensando no passado de Paulo Freire, é justamente essa ideia, né? O que é o público, afinal? Uhum. Numa sociedade de uma democracia não ativa, como diria a Vitória Benevides, público se associa ao poder. Vídeo que a gente está vivendo agora. Quer dizer, o público é a gestão do executivo, do judiciário e do legislativo. A sociedade civil quase que entra de marionete aí, apesar de todas as nossas lutas. Enquanto que quando você vai para uma sociedade avançada, né, público significa da cidadania. Perfeito. Cidadania. Eu vou te dar um exemplo. Aqui no Brasil, desde os tempos de Lula, isso vem de muito antes, o Ministério da Educação tem um Conselho Federal de Educação. Só que, numa democracia de baixa intensidade, como diria o Boaventura de Souza Santos, esse conselho é meramente consultivo. O ministro da Educação consulta, mas depois ele faz o que quer. É verdade. Na Dinamarca, o Conselho Federal de Educação é deliberativo. Ele é constituído por um conjunto de cidadãos, homens e mulheres, que definem uma política de educação, chamam o ministro, olha, está aqui, é isso aqui o que você vai fazer. Então, o presidente da República, o primeiro-ministro, o ministro da Educação, são executores de deliberações da sociedade civil. Por quê? Porque numa democracia de alta intensidade, né, o público significa da cidadania, do cidadão, da sociedade civil. Né, da sociedade civil. Aliás, no Brasil é uma grande batalha, desde o Império até hoje, né, para a gente tentar fazer com que haja um mínimo de representatividade civil no que é público. Então, eu te responderia, já meio que embolando as perguntas, dizendo que é uma questão muito complexa, não é? Muito complexa. Se realmente há um espaço para uma educação emancipadora, humanista, uma educação que se coloca do ponto de vista da sociedade civil e, a partir daí, ela é da cidadania e não do poder político que se subordina a ela. E aí sim, aí, naturalmente, um projeto pedagógico seria um projeto humanista, freiriano, né? Até talvez um pouco mais radical. Mas, no contexto atual, né, a pergunta seria, é possível? Vide o exemplo do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul foi muito triste, porque depois de tudo que se construiu, eu, inclusive, durante todos esses anos, vivia lá trabalhando muito com as pessoas, de uma eleição para outra se dissolveu tudo. Eu me lembro de uma doutoranda minha, de antropologia, que trabalhava na Secretaria de Educação de São Paulo, justamente lá onde o Paulo foi secretário. E na eleição seguinte ganhou o Maluf. E eu me lembro dessa minha aluna, a Maria Antonieta, dizendo, Brandão, nós recebemos uma ordem do novo secretário para destruir
tudo que foi feito na gestão de Paulo Freire e da Luiza Erundina. A gente está queimando, apagando, destruindo. Meu Deus, aliás, é o que Brandão. Está fazendo. Caso muito concreto. Meu Deus. Então, é muito complexo isso aí, porque você se lembra que os comunistas costumam, nessas horas, dizer uma coisa muito simples. Eles diziam, se você quiser implementar uma política pública de educação, primeiro você toma o poder e depois você implementa. Mas enquanto você não tem o poder, né, Fidel Castro, por exemplo, para que e por que tentar? Então, é muito complexo. Você veja, é muito interessante. Paulo Freire trabalhou na Unicamp durante anos. Inclusive, fomos colegas lá durante muito tempo. Não tem quase raízes e frutos de Paulo Freire lá. Tem muito mais na PUC, que inclusive tem uma cátedra Paulo Freire, do que na própria Unicamp. Caramba! Você não tem no Brasil, não é, nenhum curso de pós-graduação na linha de educação popular freiriana. Tinha um na Paraíba, o mestrado em educação popular, não sei nem se ele existe ainda. Não tem na USP, não tem aí no Rio de Janeiro, não tem nas universidades públicas. Tem mais na Argentina e na Colômbia do que no Brasil. Então, são questões muito concretas para você pensar. E aí, a outra contradição, não é? Na mesma medida em que você não tem oficialmente, governamentalmente, não é? Digamos assim, uma presença de uma educação humanista, freiriana, ou mesmo de uma educação do campo, não é? Em universidades públicas, como a minha, a Unicamp ou as federais, não é? Você tem em espaços, não é? Mais ou menos, eu não chamaria de marginais, mas espaços mais liberados das próprias universidades, não é? Você tem todo um brote, toda uma mobilização, não é? Por exemplo, eu participei desses 2 últimos anos de mais de 220 lives, todas ligadas a Paulo Freire, ao centenário dele. É um mundo. Um mundo. E muitas de universidades, não é? Inclusive aí do Rio de Janeiro, várias vezes, o UERJ, Federal. O UERJ é mesmo. Mas quase sempre organizadas por um grupo. Era muito raro elas serem uma realização de uma reitoria. De uma institucionais, né? Fruto de uma decisão às vezes, institucional. sim, por exemplo, uma pró-reitoria de extensão universitária. Era mais comum você ter diálogos freirianos, quando eram lives com a Colômbia, ou com a Argentina, ou com o México, do que com o Brasil. Eu tive muitas delas. Então, veja você, juntando as tuas 3 perguntas, eu não tenho uma resposta, e eu desconfiaria muito de quem tivesse, né? Então, eu acho o seguinte, do ponto de vista institucional, né, do ponto de vista curricular, eu não estou nem pensando no governo Bolsonaro, estou pensando na política brasileira dos últimos tempos. É muito difícil você assentar e consolidar um programa de uma educação humanista, de uma educação contestadora, voltada, inclusive, para as classes populares, e, consequentemente, um programa de formação. Principalmente na área de administração pública, que eu acho que é uma das áreas mais difíceis. Se fosse em ciências sociais ou em pedagogia. Verdade, é verdade. É uma área mais burguesa. E a área é instrumento, né? Eu digo, quando você pensa no gerencialismo, né, Amado? O grande dilema. Agora, veja você, por outro lado, e se eu fosse fazer uma tese como a sua, aí muito olhar do antropólogo, eu justamente me colocaria o seguinte: a partir, vamos colocar aqui do começo dos governos de PT, Lula, Dilma, para agora, que conquistas numa direção paulo-freiriana foram obtidas? E aí você vê um lado bom. Por exemplo, não existia, e hoje em dia existe, todo um programa nacional de pedagogia da terra, apesar de tudo que o governo Bolsonaro está tentando fazer. De educação do campo.
inclusive de formação a nível de graduação e de pós-graduação de educadores do campo. E aí o pessoal, não é, do MST tem uma presença muito ativa, muito grande. Não sei como é que está agora, porque todo um cenário de verdadeira devastação, né? Mas então você tem conquistas, por exemplo, pedagogia da terra, educação do campo, educação indígena, educação quilombola, não é? Toda uma mobilização que juntou movimentos sociais, étnicos, não é? de negros, de quilombolas, até de ciganos, não é? De indígenas, com organizações públicas, com instituições públicas, né? O Pronera, o INCRA e universidades. Certo, perfeito. Criaram programas, né, diretamente dirigidos a essas populações. Então, eu acho que um outro ganho interessante na sua tese, para ela não virar uma espécie de palavrório teórico, seria procurar responder essa pergunta: em que situações, em que contexto, em que lugares, né, variantes de uma pedagogia crítica, de uma educação humanista, de linha freiana, ou então mesmo de educação do campo, não é? Entraram e se consolidaram dentro de instituições públicas e, às vezes, até como programas. Entendi. Porque uma das maiores emoções que eu vivi foi uma vez lá no Espírito Santo, no interior, não é? Num Cefet, não me lembro agora qual é a cidade, um mestrado em educação do campo, só com filhos e filhas de camponeses. Não é? Me lembro de uma moça que disse: eu nunca pensei que um dia estaria na universidade, hoje estou no mestrado. Então, são conquistas, são coisas que, inclusive, o governo atual não conseguiu destruir de todo. Perfeito. Como eu acho que ele vai rodar, eu acho que a gente ainda vai retomar coisas muito importantes. Muito bem. Deixa eu te fazer, então, algumas Só que agora vamos fazer o seguinte. Agora eu vou tentar me colocar... Deixa eu ver se... Não, se eu consigo levar esse meu computador... Vai sentar, vai deitar lá na rede. Para dar uma deitada merecida de rede. Aqui. Tem que abaixar a tela assim, ó. Pronto. Tem que trazer o fio aqui, senão daqui a pouco acaba a bateria. Olha, no máximo 7h30 tem que acabar esse papo. Não, até antes, não se preocupa não, mestre. Pronto. Está perfeito. Pronto, aqui, ó. É assim que eu faço as minhas lives, demoradas. Ótimo, pronto. Na rede cearense. Muito bem. Você está me ouvindo mesmo, Chico? Estou, perfeitamente, perfeitamente. Eu brinco com o pessoal nas lives dizendo que um dos instrumentos mais importantes para a reflexão científica é a rede. Inclusive. E o Google investe tanto naqueles espaços lúdicos para promover, né, reflexões, e você, com uma rede, viaja no tempo. Eu costumo dizer que essa rede aqui é muito melhor do que as redes eletrônicas. Deixa eu te perguntar, então, uma coisa, Brandão, nessa linha que você trouxe. Eu digo assim, né? Nessa avaliação, digamos assim, né, dessas últimas décadas de conquistas, né, que se solidificaram, né, foram implementadas e conseguiram se consolidar, foi um olhar para populações historicamente negligenciadas, né, minorias. Você não acha que seria assim um ganho se abrir espaço na formação desse servidor
ou desses gestores, exatamente para temáticas historicamente negligenciadas no espaço organizacional, nessa formação, que é falar, por exemplo, dessa diversidade que hoje a gente fala tanto, que aí se traria para essa formação temáticas sensíveis e críticas, como a questão do gênero, como a questão da educação racial, que também ela é absolutamente invisibilizada na formação de quem entra no espaço público, dos deficientes, a questão daquele que tem uma formação, digamos assim, desacreditada, que é normalmente quem vem da educação pública, que no espaço corporativo é visto como aquele que não tem uma formação consistente, jogar luz sobre esses públicos, porque, Brandão, tudo que acontece na sociedade com relação a essas perversidades que numa ótica capitalista são ainda mais vítimas, e elas são reproduzidas nesse espaço organizacional, seja ele privado ou seja público, elas continuam sendo reproduzidas dentro dele. E nas formações que são dadas, isso simplesmente não aparece, mas acontece lá dentro, porque aí é o negro que não tem oportunidade de voz, de crescimento, de assumir cargos de liderança, é a mulher, é o pobre, é o regional. Os regionalismos aparecem muito dentro do espaço organizacional. Os saberes de quem vem de outras regiões são desmerecidos, são desacreditados em função da região. Isso até na academia isso acontece, sabe, Brandão? Aliás, você, como bom nordestino, não sei se vivenciou isso no teu início. Eu não sou nordestino, eu sou carioca. E eu achava que você era do Ceará, Brandão. Essa tua veia humori, olha, essa tua veia humorística me confunde. É mentira, eu achei que você fosse do Ceará. Poxa, Brandão. Eu ia falar isso, cadê o seu sotaque, que você já se vendeu aqui para o Rio? Eu estou fora do Rio, você não tinha nascido ainda, eu já estava longe do Rio. Eu nasci em Copacabana. Mas você ficou, então, sem sotaque, sabia, o Brandão? Você ficou sem sotaque. Bom, mas os regionalismos também aparecem como uma questão dentro do ambiente laboral das organizações, das corporações. A minha ideia, Brandão, quando eu conversei isso com outros acadêmicos também, era de estar dando espaço para essas temáticas negligenciadas no espaço organizacional, entendeu? Jogar luz sobre elas, porque isso aparece no comportamento das pessoas que estão gerindo. Desmerecem o negro, desmerecem a mulher, desmerecem os que vêm de outras regiões, desmerecem os que têm origens mais humildes. Entende o que eu estou falando, Brandão? Eu entendo muito bem. Olha, eu refletiria isso com você, assim, digamos, com um começo muito desesperançado. E só lá no final é que ele vai recobrar alguma esperança. Eu acho que nós estamos, não por causa de Bolsonaro, do nosso governo, da pandemia, mas estamos mergulhando num momento em que eu chamaria, talvez, o profissional mais importante não vai ser o administrador público, porque o poder público vai ter cada vez menos poder e menos presença nessas sociedades do capitalismo avançado, mas vai ser o gestor empresarial. Né? Vai ser. Eu costumo dizer que a melhor maneira de você ver como isso é verdadeiro é perceber como é que, enquanto as nossas universidades, a própria Unicamp, oferecem cursos de extensão universitária para várias formas, né, de qualificação, de formação profissional, artística, vocacional, né? Os cursos que mais proliferam pelo Brasil inteiro e que são muito caros são os cursos de MBA.
É verdade. E o empreendedor, inclusive agora pensado desde a creche e educação infantil, está cada vez se tornando mais o personagem herói. É verdade. Não é? Herói agora é quem viraliza, é quem tem seguidores, é quem é empreendedor. É verdade. É? Os heróis do passado, Darcy Ribeiro, esse é o 100 anos do Darcy Ribeiro, não é? O Paulo Freire estão perdendo a vigência. Então, eu acho que um dos cenários mais impactantes, onde a luta mais, eu quase diria, selvagem vai se travar, é justamente na área das administrações, das gestões. Privadas que você diz, não, geral. Privadas, ou seja, o gestionador, o coordenador, o chefe, não é, o líder, cada vez mais serão pessoas de visibilidade. Eu, outro dia, como antropólogo, gosto de fazer muito essas comparações, esses paralelos. Você já reparou como é que, nos últimos anos, desapareceram os heróis políticos? Depois de Fidel Castro, inclusive na igreja, Dom Pedro Cassaldarga, Dom Helder Câmara, não é? Verdade. Você só tem administradores. Outro dia eu conversava com um padre e ele dizia assim: Brandão, os bispos militantes morreram, agora a gente só tem administrador da igreja. Caramba! É pura verdade. Isso na universidade. Não é? Nós estamos em briga agora, as universidades paulistas, com os reitores por conta de aumentos, e os reitores estão preocupados unicamente com cifras. É isso mesmo. O lado humano... É isso mesmo. Eu vejo isso na ciência também, Brandão. Na ciência também a gente vê isso lá dentro da Fiocruz. Então, isso é um problema extremamente complexo, não é? Ou seja, num mundo em que cada vez mais o administrar, chefiar, gestionar, talvez venha a ser significativo, o que significa, não é, esse desaparecimento dos líderes que nos guiavam, não é? Em Cuba, na Nicarágua, na Guiné-Bissau, aqui mesmo no Brasil. Outro dia eu ainda brincava, dizia: gente, vocês já repararam uma coisa engraçada? O último grande líder político é o Lula. Pronto. A Angela Merkel se aposentou. Se aposentou, a gente nem sabe quem são os outros. Verdade. Aliás, se o Lula souber tirar vantagem disso, não é? É mesmo. É o Lula. Morreu da Venezuela, o da Nicarágua se depravou, Fidel Castro morreu, Che Guevara também, o Barack Obama se apagou, você agora tem um presidente totalmente opaco. É verdade. Então, é muito impressionante. Apagado. E você já reparou uma coisa interessante também? Não é? Agora, o novo herói é o bilionário, é o Bill Gates. Outro dia eu estava vendo uma estatística, inclusive, com muita alegria, porque o Brasil já tem os seus bilionários, são os novos heróis, eu nem quero saber quem são. Então, nós estamos vivendo um momento extremamente contraditório. Por isso que eu te disse que eu ia começar sem esperança, mas acabar com ela. Porque, ao mesmo tempo em que você vê isso, digamos, de cima para baixo, nos sendo imposto, não é? A universidade da subserviência à tecnologia, ao pragmatismo, não é? Ao produtivismo. Isso. Na própria vida acadêmica, você deve ser vítima disso. Não é? Você vê, pelo outro lado, quando você sai da formalidade oficial e se pergunta: mas o que está acontecendo de fato no mundo? E aí você repara isso que você acabou de falar. Movimentos negros, não só no Brasil, no mundo inteiro. Isso. Né? Um negro é morto nos Estados Unidos, o país inteiro se sacode. E está acontecendo no Brasil também. Um congolês foi morto. Isso. De repente, de norte a sul. Exatamente. A própria TV Globo em diferentes instâncias. Exato. Então, esse é o lado de esperança. Eu costumo dizer, eles podem estar mandando cada vez mais, mas nós estamos aí. E nós estamos aí muito mais do que a gente imagina, muito mais organizações da sociedade civil, e não só de grupos acadêmicos, de antropólogos e tal, mas de indígenas, de quilombolas. Eu outro dia comentava com um antropólogo, 3 dos livros
que estão sendo mais comentados e lidos no Brasil são escritos por índios. O Queda do Céu, do Davi Copenaua, do Bruce Albert, e os 2 livros do Ailton Krenak. Krenak, eu ia falar Ideias para Adiar o Fim do Mundo e A Vida Não é Útil. Perfeito, então, eu perfeito. acho isso o lado esperançoso, ou seja, se do ponto de vista do capital, da gestão empresarial, exato. Negócios, isso. há cada vez mais investimento num projeto que é desumanizador. Exato, ele realmente Brandão. lida com produtos e com mercadorias. Isso. Por outro lado, você tem mulheres, negros, exato. homossexuais, todo mundo isso, Brandão. fazendo ver, ouvir, falar. É por aí que eu acho que pode ser um caminho, Brandão, porque esse esgotamento da gestão, porque outro dia o Vladimir Safatler, sabe, que ele escreve sobre esse adoecimento que o neoliberalismo leva, ele pegou uma frase no Chile, no muro, que estava pichado assim, não era depressão, era neoliberalismo, que eu acho que é isso, né? Eu achei essa frase maravilhosa, porque é isso, né? Você tem um esgotamento das pessoas, um cansaço, né? de um sofrimento, de uma negligência, que eu acho que as pessoas estão fazendo disso mola propulsora para, de alguma maneira, criar resistências. E a gente vive tempos para esse invisível, de fato, começar a botar a cara e dizer que não queremos. E é por aí que eu estava querendo caminhar, entendeu? O Brandão, eu assisti a um vídeo há uns anos atrás do... aquele pós-modernismo, Foucault num debate com o Chomsky, Noam Chomsky, o linguista. Noam Chomsky, eu gosto muito dele. Não, e é um embate maravilhoso, porque são 2 cabeças assim, né? Muito fora da caixa, muito vanguardas, né? E aí um dos estudantes, porque aí o Chomsky sempre teve aquela postura muito crítica com o modo americano, né? De vida, de enxergar o mundo, coisa e tal. E aí uma das perguntas foi: mas como é que você, tão crítico, né, desse modelo americano de pensar, de formar, né? Está dentro de uma das grandes mecas formadoras de cabeça neoliberal, que é o MIT, né? O Massachusetts Instituto. Né? E aí ele falou uma coisa que me bateu muito e que me foi uma epifania, Brandão, que é isso mesmo. Ele falava assim, mas é exatamente por estar dentro da máquina que eu sou capaz de perceber fissuras e fragilidades e nela atuar de alguma maneira. Eu acho que faz sentido. Eu, inclusive, me lembrei agora, já que você falou isso, de um grande querido amigo meu compadre, inclusive, lá de Goiás. Eu trabalhei muito em Goiás. Ele foi reitor da Federal de Goiás, 2 gestões. Hoje está velhinho, aposentado, mas durante um tempo, tanto ele quanto eu trabalhamos. Foi a única vez que eu trabalhei numa universidade particular, Universidade de Uberaba. Certo. E eu fiquei muito incomodado, tanto que eu fiquei lá 2 anos e fui embora. Ganhava muito dinheiro, mas mesmo assim fui embora. E uma vez eu perguntei para o Joel, que nós 2 só tínhamos trabalhado em universidade pública. E disse: Joel, eu estou muito incomodado, eu queria saber, e você, de estar, no fim das contas, trabalhando numa universidade que ela não é só privada, ela é comercial mesmo. Você não se sente muito mal? Ele diz: olha, pode ser que eu venha me sentir, mas eu não estou me sentindo muito mal porque eu estou achando que eu estou conseguindo dar um sentido público ao meu trabalho na universidade particular. Perfeito. Ou seja, eu estou formando consciências, eu estou trabalhando criticamente, até me mandaram embora. Aliás, ele não durou muito, não que mandaram embora, mas nós 2 saímos, que não dava, de fato, para aguentar muito tempo. Então, eu acho que é um pouco por aí. Por exemplo, quando você entra na Unicamp, na USP, na UERJ, na Federal do Rio de Janeiro, num departamento de Ciências Sociais, você encontra um ambiente entre alunos e professores que pende muito mais para a esquerda. Perfeito. É muito difícil
Não é? Eu não tenho um colega meu, antropólogo, nem na Unicamp, nem em outro lugar, que tenha uma postura que a gente pudesse chamar de mais à direita ou mais até ao centro. Perfeito. Quando você entra na administração pública, eu não sei como é que é. Não é? A Fiocruz, não posso nem dizer, né? Você que trabalha na Fiocruz, eu estava comentando com essa... Foi uma aluna minha, doutoranda, que me deu esse livro. E eu estava comentando com ela, eu disse, pois é, Natália, você vê que o governo Bolsonaro está acusando a Fiocruz de ser comunista. Aí a Natália falou, não, mas lá está cheio de comunista mesmo. Inclusive, grande parte da Fiocruz é um feudo de pessoal do Partido Comunista. Não sei hoje em dia, mas foi. Já foi mais. Mas ela é explicitamente esquerda. Aliás, frontalmente, ela escreve faixas. Na entrada dela, ela tem faixas de luta. Bolsonaro, você vê que ele não é tão mentiroso. Exato. Assim. Não é. Eu não sei se você teve, uns 4 anos atrás, num grande encontro da Brasca, lá na Fiocruz. Pois é. Eu fui. Foi o último antes tinha umas 4.000 pessoas. E tinha uma tenda Paulo Freire. Isso. Inclusive, eu fiz uma palestra, né, nessa tenda Paulo Freire, o pessoal sentado pelo chão. Isso. Então, eu acho que a Fiocruz é um excelente exemplo, ou seja, é uma instituição pública, mas que tenta fazer, como esse meu amigo Joel, né, o seu público ser um serviço à sociedade. E não um serviço ao poder. E, na verdade, se você prestar atenção em toda a tensão atual entre o governo, não só do Bolsonaro, na Colômbia está assim, na Argentina, em grande medida, você vai ver que a grande tensão é essa. Na verdade, não é o governo que tem o poder, o governo está o tempo todo devendo serviço ao mundo do capital. Isso, perfeito. Que, aliás, muito inteligentemente não aparece. Você já reparou uma coisa curiosa? Grande parte da economia brasileira vem agora do agronegócio. Mas a ministra que menos aparece é a ministra da Agricultura. Verdade. Porque ela é uma mera porta-voz do agronegócio. E a mesma coisa na saúde, a mesma coisa em todos os campos. Então, voltando aí às tuas questões, eu pensaria como antropólogo, não como administrador. Certo. Quando você fala, por exemplo, instituições da administração pública ou instituições de formação de pessoal para a administração pública, é capaz que um administrador público, não é, só veja o lado formal, aquilo que está, por exemplo, no estatuto de uma faculdade de administração pública. Isso. Um antropólogo, ele faz esse olhar de por onde eu comecei a conversar com você. Certo. Ele não pergunta o que é isso aqui institucionalmente. Ele pergunta o seguinte, o que está rolando aqui? Eu vou lá no banheiro, antes de ir na sala do reitor, para ver o que estão escrevendo na porta. Eu vou no bar e na cantina, para ver o que os funcionários e os professores estudantes estão falando. Eu vou ler o que está pichado. Eu vou primeiro lá no sindicato de professores e de funcionários, vou no diretório de estudantes, aí eu vou conversar com o reitor para saber o que é a ordem institucional desse centro administrativo. Né? Não esqueci que a própria educação popular, eu estava vendo outro dia, agora, naquele canal Curta, um programa dos anos 60. E como eu sou dos anos 60, eu era ativista nos anos 60 já, não é? Eu me interessei muito. E eles estavam mostrando exatamente isso. Como é que Paulo Freire, alfabetização popular, educação popular, nasceu dos movimentos de cultura popular. Como é que esses movimentos de cultura popular nasceram nas universidades?
mas não na estrutura universitária. Perfeito. Nasceram nas brechas. Exato. PCBão, Partido Comunista, Juventude Universitária Católica, diretórios de estudantes, lugares de encontro entre professores, estudantes e artistas. Não é? Perfeito. Tudo muito importante. Então, se você quiser fazer uma tese institucional, o que eu não recomendo, você olharia só para esse lado mais, digamos, formal, que é como uma faculdade, um instituto de administração pública se apresenta no seu currículo, no seu estatuto, nos seus regimentos. E a outra pergunta é, mas qual é a vida ou a plurivida que se está vivendo aqui, que se está gestando? Perfeito. Estou no caminho, então. Eu tenho até um amigo muito querido que é do Rio de Janeiro, de Niterói, ele é da Fluminense. Da UF? Eu sou até padrinho de casamento dele. E eu conheci ele no sul de Minas, onde eu tenho um espaço comunitário lá, um sítio. Paulo. E o Paulo, ele escreveu um livro chamado Economia, Abundância, uma coisa assim. Certo. E até saiu uma segunda edição, eu fiz um prefácio. E ele é contador, é formado em, não sei nem como se chama, contadoria, ele é contador. Contabilidade. E eu falei, Paulo, quando eu vi o livro dele, ainda não tinha nem sido publicado, que coisa maravilhosa, eu nunca pensei que da cabeça de um contador pudesse sair um livro como esse. Todo ele, um livro de antieconomia capitalista. É o paradigma da abundância, né? que é o contrário à precariedade. Até ele fez uma foto de capa, de propósito, de capa não, de orelha, em que ele está deitado numa rede. Eu falo, está deitado numa rede. E eu achei muito bonito. Ele falou, não, mas no nosso meio, ainda que oficialmente o contador pareça um serviçal ou da administração pública ou do capital, tem muita gente pensando em economia solidária, pensando em economias alternativas, agroecologia, na gestão das pequenas unidades familiares. Isso mesmo, é verdade. A minha filha, mesmo que mora aí no Rio de Janeiro, ela agora tem um guru, e ela está querendo muito que eu conheça ele por internet, que é exatamente isso. Ele é um financista, ele vem de administração de bancos, só que é um financista do bem. É um cara de esquerda que ele pensa economia para movimento popular, perfeito. pessoas independentes. Qual o nome dele, Brandão? Eu não sei, não. A minha filha... que pena. É interessante. Se escrever para ela, ela te dá as dicas. As dicas. O próprio Paulo Freire, eu estava te dando esse exemplo dele. Ele sempre esteve, digamos, com um pé no mundo institucional. Certo. Na Unicamp, na PUC, no Conselho Mundial de Igrejas, mas ele deixava de ir no encontro no MEC para no encontro de MST. Isso eu me lembro, na vida dele. Inclusive, nós viajamos muito juntos. Então, tanto nós, pessoalmente, quanto agremiações, como a CUT, o MST, e tantas outras, muito mais do que a gente imagina, né? E mesmo dentro das universidades, você tem sempre que, com um olhar mais antropológico, né, fazer não a pergunta o que oficialmente está se fazendo aqui e o que oficialmente pode ser feito, mas o que nesse contexto efervescente, que tem direita e esquerda, que tem o público e o privado, que tem o alternativo, não é, e o constituído, não é, o que está brotando aí. Perfeito. Muito bem. Olha, já cansei, hein? Você sabe, mestre, que você é um estudo de caso, né? No seu jeito único de ser, né? Já cansei, é ótimo numa entrevista, adorei. É isso, então, Brandão. Brandão, deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que valeria a pena?
porque eu tentei entrar em contato com o Gadotti no Instituto Paulo Freire, mas não consegui resposta, e aí me indicaram uma pessoa que trabalha lá. Você acha que seria interessante ouvir o Gadotti, o que ele tem da vivência pública na época? Eu acho que sim. Inclusive, aí tem um detalhe. Eu acho que não tem ninguém no Instituto Paulo Freire, eu sou amigo de todo aquele pessoal. Certo. Inclusive, Paulo Padilha, que através... Exatamente, foi o que passaram o nome não, dele, mas, cara. na verdade, quem tem essa experiência vivenciada de Paulo Freire na gestão pública é o Gadotti. Você não tem... Brandão, tu não teria o e-mail dele, né? Eu tenho, posso mandar para você. Ah, Brandão, se você mas ele não está fácil, não. O Gadotti está... amado. Ele é mais moço que eu, mas está mais velho em termos de cansado. Puxa, eu gostaria de ouvi-lo dessa experiência desse público que você citou o nome dele, do Portela. Eu acho que tem algumas pessoas que são difíceis, porque ou estão velhinhas, ou são difíceis mesmo. Uma é o próprio Gadotti, que nesse ponto é insubstituível. Outro é a Luísa Erundina. Ai, seria fantástico, eu me lembro que eu estava em Brasília. Brandão? Eu estava em Brasília enquanto São Paulo Freire, estava inclusive a viúva do Paulo, Anita Freire. E a Luísa fez uma fala que a gente bateu palma de pé, viu? É mesmo, e outra é Marilena Chauí. A Marilena, nossa, não tinha cogitado ela, amado. A Marilena, o que você pode fazer, que eu acho que é um grande ganho, é ler os livros dela. Já li. Ela tem, entre os livros dela, até agora estão saindo numa coleção, Marilena Chauí, ela tem depoimentos de quando ela foi secretária de Cultura. Ah, que legal! E aí ela está trabalhando com uma coisa bem prática mesmo. Como é que ela administrou a Secretaria de Cultura durante um tempo até mais longo. Interessante. Interessante, amado. Mas não vai ser fácil, não. Não vai, mestre. Vou tentar construir um texto aqui de e-mail que mostre a importância dessa escuta deles com a vivência pública do Paulo Freire. O que você poderia tentar conseguir a respeito de Paulo Freire no Instituto Paulo Freire, documentações dele do tempo em que ele foi gestor. Isso é uma boa ideia. Isso é uma boa ideia. Ele nem gostava de falar nesse assunto, né? A única coisa que ele gosta de falar desse tempo foi a alternativa que ele teve de criar o MOVA, né? Recriar o MOVA, o movimento alfabetização. Né? Tá ótimo. Vamos combinar mestre. O seguinte, o Glaucio. Fala, querido. Vamos combinar. Eu tive uma namorada quando eu era menino, chamada Gleucia. Nossa, que nome exótico é esse, Brandão? Não, e ela, o interessante, lá em Barbacena, eu estudei lá na aeronáutica, ela chamava Gleucia Mary Webster Rousseau. Não acredito. E eu achava que ela tinha inventado. Gente, não acredito nesse nome. Não é que uma vez, quando ela já está com mais de 70, eu achei nessas buscas aí, com esse nome mesmo, já avó. Caramba! Mas vamos lá. Por que vamos combinar o seguinte. Fala, querido. Mais na frente, quando você tiver amadurecido mais, certo, a gente faz uma outra conversa, mas aí eu queria que você provocasse o Gaudêncio Frigoto. Inclusive, dizendo, Gaudêncio, eu li os teus verbetes nos dicionários da Fiocruz, e o Brandão também, e eu tenho umas perguntas para te fazer. Eu acho que ele, como bom marxista... Eu nunca fui marxista, mas eu dizer que eu lia mais Marx do que os marxistas. Os cristãos, eu era da área cristã, da juventude universitária católica. Mas o cenário, o microcenário marxista, próximo a Paulo Freire, está muito interessante. Isso que eu te digo. Por exemplo,
O Gaudêncio ele é uma figura importante nos 2 dicionários. Mas o Demerval Saviani, marxista também, criador da pedagogia histórico-crítica, não é filmado, não escreve. Então, é muito interessante você ver quem está presente, quem está ausente, entre os próprios marxistas, para ver como é que a coisa está lá. Tá bom. Dialeticamente. Tá bom, adorei essa inversão de pensamento que você trouxe o tempo todo, viu, Brandão? Dá trabalho, mas amplia os horizontes de possibilidades. Muito interessante. Vamos combinar isso mais na frente, aí a gente faz uma live. Gaudêncio, se puder chamar Roseli também. Oh, meu Deus, isso aí vai ser assim, um encontro de titãs, amado. Não dá conta disso não, hein? A Roseli eu tive só numa live com ela, também no MST. Tá certo, mestre. Gratidão aí, amado, enorme pela tua generosidade, pela tua receptividade, pela tua alegria em trocar com tanta horizontalidade, viu, querido? E agora, como bom antropólogo, eu saindo daqui, vou ligar a televisão e ver Jogos de Inverno em Pequim. Gosto disso, amado. Você vai do céu à terra, amado. Excelente. Eu sempre gosto de contar uma historinha, nós vamos encerrar com ela. Fala. Eu fui com o Paulo para Nicarágua, em 82. Um grande encontro de apoio à Revolução Sandinista. E foi até duro, tinha pouquíssima comida, condições muito precárias. E o Paulo um herói, um gigante o tempo todo. E voltamos juntos, a viagem enorme, de Manágua para o Panamá, Panamá para São Paulo. Inclusive, ele dormiu boa parte da viagem. Quando nós chegamos em São Paulo, a filha dele, a Madalena, foi buscá-lo, até ganhei a carona. E eu nunca vou esquecer que ele abraçou a Madalena, né? E logo depois dos cumprimentos de pai e filha, ele disse: escuta, Madalena, como é que está a novela das 8? Era aquelas novelas nordestinas, entendeu? Como é que está a novela das 8? Bom, Glaucia, tchau para você. Amei a história, querido. Vai ver suas Olimpíadas, mestre. Um abraço. Tudo de bom. Um abraço tchau, do Gaudêncio. Obrigada, querida. Tchau. Tchau.